Como é que é você no meio da família? Você é o super-homem, a super-mulher? Você quer levar todo mundo? Você quer ser sempre a cabeça pensante? Como que é você? Você quer ser um padrão para as outras pessoas? Para sua família? Não é errado ser assim, mas se a gente não consegue direcionar isso, conduzir isso de uma maneira saudável, a gente se perde. E sabe qual é o pior lugar para você se perder? É dentro de você mesmo, dentro de você mesma. Esse é o pior lugar que o ser humano pode se perder, é dentro de suas próprias emoções. É um nível que você chega de tóxico tão alto que quando você começa a se autodestruir é porque você já destruiu muita gente à sua volta. Né? Então, a gente precisa ter essas percepções e o mundo precisa de gente com esse tipo de percepção. Uma vida espiritual saudável e equilibrada vai te levar a uma vida emocional saudável e equilibrada. Mas vamos ver aí o que a Bíblia fala a respeito desse autocuidado. É errado você cuidar de você mesmo? É errado você dar preferências a você mesmo? É errado? Às vezes a gente tem dificuldade de dar preferências a nós mesmos porque às vezes a gente quer o ônus do elogio. Sabia disso? Por quê? Quando você dá preferência aos outros, normalmente você está aguardando algum tipo de retribuição. Normalmente, em tese, tá? Mesmo que seja uma expectativa voluntária ou involuntária, a gente tem isso. Por que a gente tem isso? Isso é construção familiar, cara. Não adianta você discutir comigo e falar. Isso a gente herda dos ambientes que a gente é construído. A gente herda da escola, a gente herda dentro de casa. Toda a sua vida você herda isso naturalmente. A pessoa que fala assim, eu faço e não espero nada por ninguém, é porque ela já desconstruiu isso dentro dela, tá? E se você não desconstruiu isso, você ainda está dentro desse ambiente. Por exemplo, você vai para a escola, você passa parte da sua vida dentro da escola, faculdade, e aí qual é o princípio? Você precisa ir bem, e a partir do princípio que você vai bem, você ganha e tira boas notas. Seus pais fizeram isso com você. O trabalho faz isso com você. Então nós somos formados dentro de uma sociedade, tá, que sempre está esperando um retorno, seja voluntário ou involuntário. Entendeu? Vamos lá, pega aí papel, caneta, se fosse você anotava as coisas que a gente vai falar aqui. Eu estava fazendo algumas meditações hoje e a gente está como base no livro do Êxodo, né? Nós começamos falando lá na segunda-feira que Deus quer você uma pessoa equilibrada. Deus é a favor do equilíbrio. Equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual. Deus é a favor disso. Tá? Então Deus ele quer que você seja equilibrado, que você seja equilibrada. Agora, olha o que diz Provérbios 11:17. O homem bom, e quando a gente usa o termo homem, a gente não está falando macho e fêmea, tá? A gente está falando espécie. Então assim, o homem bom cuida bem de si mesmo. O homem bom cuida bem de si mesmo. Mas o cruel prejudica o próprio corpo. Quando você lê esse versículo aqui, você entende que bondade não está diretamente ligada apenas àquilo que você faz para o outro, tá? Tem a ver, e a gente vai falar disso, tá bom? Existe conexão, e vamos falar disso. Mas você precisa entender uma coisa, que o princípio bíblico, divino, é primeiro se preocupar, eu tenho que me preocupar comigo mesmo. Eu tenho que me abastecer para poder o quê? Dar aos outros. Você só pode dar aquilo que você tem. E aqui existe um trocadilho de palavras. Você pode oferecer aquilo que você não tem. Mas você não pode dar aquilo que você não tem. Por que eu puxei essa linha? Porque às vezes a gente entra em relacionamentos, e quando eu falo de relacionamentos, eu não falo apenas de relacionamentos matrimoniais, eu falo de amizade, eu falo de pai com filho, entendeu? A gente entra oferecendo aquilo que a gente não tem. E aí você oferece aquilo que você não tem
Quando chega o momento de você dar isso que você não tem, você frustra o outro e a partir da frustração do outro você também se frustra. E isso é um problema. Tá? Então o provérbio vai dizer: o homem bom, espécie, cuida bem de si mesmo, mas o cruel prejudica o seu corpo. Então é antibíblico tudo aquilo que você faz para prejudicar você. Sabe aqueles sacrifícios, às vezes, desnecessários? Isso você está infligindo a si mesmo. Sacrifícios desnecessários. O que é um sacrifício desnecessário? É aquele sacrifício, às vezes, que você vai se doar pelo outro, você vai se prejudicar e você não vai ter a certeza que o outro vai te dar uma resposta. Porque, às vezes, a gente sacrifica por alguém, mas o seu sacrifício traz àquela pessoa a vida. Então você percebe, foi necessário. Consegue entender essa palavra? Jesus fez um sacrifício. E não foi um sacrifício desnecessário. Ele entregou a vida. Mas a partir da entrega dele, outras vidas encontraram vida. Então foi um sacrifício eficaz, eficiente. Agora, muitas vezes eu sacrifico só para ser o herói. Não é aguardando uma resposta. E às vezes tem pessoas que falam assim: ah, não, eu sou assim, isso é comigo, desde que eu nasci. E aí o que está acontecendo? Você está se matando. Não existe autocuidado em você, existe autodestruição, existe autoperturbação. É claro, eu preciso ter um olhar no outro, porque Gálatas capítulo 6, versículo 7 vai dizer: não erreis, não erre. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, homem e espécie, isso também ele ceifará. Então existe um outro princípio. Significa que quando eu faço bem ao outro, eu também faço bem a mim. Mas para fazer esse bem ao outro, primeiro eu preciso fazer bem a mim. Então eu pratico bem a mim e eu compartilho dessa bondade com o próximo. Tá? Porque eu não posso ser um benfeitor de mim mesmo isolado. Eu preciso deixar isso sair para fora. Então, assim, toda atitude que você tem com o outro, seja ela boa, seja ela ruim, ela vai te afetar. Entende essa palavra? Quando a gente olha para a lei da semeadura, toda atitude que você tem com o outro, seja ela boa ou ruim, você será afetado, você será afetada. Então, existe um princípio aqui de cuidar de mim mesmo. Antes de eu fazer qualquer coisa para qualquer pessoa, qualquer ela que seja, tá? Por que qualquer ela? Eu incluo até os inimigos. Porque Jesus vai me ensinar: ame os inimigos, ore pelos inimigos, faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem a você. Então, independente do que eu faço a qualquer pessoa, isso vai me afetar. Qualquer coisa, boa ou má. Então isso me leva ao quê? A refletir antes de falar. Refletir antes de falar é autocuidado. Sim. Ter comportamentos, ter ações, comportamentos, sabe? Que não destrói os outros, que não prejudica os outros, é autocuidado. Então são coisas que nós precisamos refletir. Porque às vezes a gente está fechado dentro do ambiente e, claro, todo mundo aqui já foi maltratado, todo mundo já foi ferido, todo mundo já foi machucado um dia. Mas não dá para ficar nesse processo a vida toda, não dá para ficar dentro disso, tá? Por quê? Psicologicamente falando, normalmente a gente constrói as nossas emoções em ideias que nós estamos alimentando. Normalmente. As nossas emoções, ou melhor, os nossos sentimentos, eles são construídos a partir das ideias que a gente está trabalhando aqui, ó. E às vezes não são baseadas em fatos. Então, normalmente, não é? Como que se gera um sentimento mal dentro de você e destrutivo? É baseado na sua subjetividade, nas suas crenças,
na maneira que você foi construído. Existe uma coisa chamada pensamentos automáticos. Sabe que pensamentos são esses? São pensamentos, a grosso modo, que neles não contém análise, sabe? Você retira histórico de outras situações, aqueles pensamentos do dia que aconteceu de ontem, anteontem, há 10 anos atrás, e você traz ele para um evento presente, e você já aplica ele no evento presente, sem ao menos fazer um pré-julgamento da situação, sem fazer uma análise, e aí o que acontece? Você está sentindo aquilo que você sentiu há 10 anos atrás, por quê? Por causa desses pensamentos automáticos, não foi a situação. Foi a maneira que você elaborou lá atrás, você elaborou de novo e você trouxe o sentimento novamente. Por isso existem pessoas que ficam vivendo o mesmo sentimento a vida inteira e pensa que é a vida que é ruim, pensa que são as pessoas que é ruim. Não, às vezes você está fazendo isso aqui dentro. Você não consegue perceber progressos, você não consegue perceber pessoas boas porque você está sempre focado naquilo que aconteceu, focada naquilo que aconteceu. E aí você se fecha. Quando você se fecha, você não se permite receber o novo de que outras pessoas podem te proporcionar. Entenda uma coisa, as pessoas são assim, toda pessoa, inclusive você, carrega uma fonte boa e uma fonte ruim. Todas as pessoas eu carrego uma fonte doce e uma fonte salgada, de água salgada. Tá? Então, a mesma proporção que eu posso derramar água doce em você, eu também corro o risco de derramar dessa água salgada em você. Então, sempre é um risco, sempre vai haver um risco. Não existe ninguém bom a ponto de só fazer o bem a você. Não existe ninguém bom a ponto de só falar coisas bonitas para você. Não existe, isso não existe. Agora, se relacionar, claro, impondo limites, também é autocuidado. Por quê? Quando você se relaciona, você está dando oportunidade a si mesmo de se conhecer um pouco mais. Tá? Agora, esses pensamentos também que eu carrego, que acabam trabalhando nos meus sentimentos, eles também estão baseados naquilo que eu creio. Tá? A minha fé também determina a maneira que eu penso as coisas. As esperanças que eu construí dentro de mim também vão determinar a maneira que eu construo os meus sentimentos. O amor que eu carrego dentro de mim também vão determinar, vão produzir emoções e essas emoções vão gerar sentimentos, entendeu? É super importante você trabalhar áreas da tua vida como fé, amor e esperança. Tá? Fé, amor e esperança. É super importante. Você quer ter um autocuidado? Trabalhe isso na sua vida. Trabalhe fé. A fé vem do quê? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé vem nessa relação com Deus. De escutar Ele falar, de se permitir, desculpa usar essa palavra, de arriscar ir onde Ele quer que você vá. De arriscar lançar sua vida nos braços dele. O que é lançar a vida nos braços do Senhor? É sair do quarto da ansiedade, das preocupações. A esperança, ela é uma ramificação da fé, porque você olha para os dias de hoje, só que você não se permite sentir baseado no hoje. Já tentou fazer esse exercício? A gente não se permite sentir e construir emoções baseado no agora, porque o agora está difícil, o agora está turbulento, o agora tô cheio de dívidas, o agora eu tô cheio de enfermidades. E o que a esperança faz? A esperança me projeta, me tira do lugar que eu estou e me projeta no lugar que eu quero estar. Isso é esperança. Esperança te tira do lugar que você está e te projeta no lugar que você quer estar. Ela te tira do hoje. Te coloca lá no seu sonho construído, no seu projeto construído. Esperança faz isso. E a gente precisa ter esperança. É quando eu gosto muito de falar do Neemias. O Neemias, ele chegou lá na cidade de Jerusalém, tá tudo destruído, os muros derrubados. Só que o Neemias tem o quê? O Neemias tem esperança. E ter esperança não significa não ter trabalhos
árduos. Ter esperança não significa viver fora da realidade, não é isso. Ter esperança não é você fazer as coisas, não querer saber de nada, não. Ter esperança é você trabalhar duro hoje com a certeza e com a convicção que aquilo que você está fazendo hoje por você, em Deus, por sua casa, isso vai produzir alguma coisa em algum momento, em alguma circunstância. É olhar, sabe, para aquele monte de escombros, de dificuldade, e falar, se eu fizer uma coisa de cada vez, uma hora isso aqui vai estar limpo. Às vezes eu ajudo minha esposa aqui em casa, sabe aquela pia cheia de louça após o almoço de família de domingo, que tinha um monte de gente, aqueles monte de prato, de copo, aquele monte de coisa, sabe? Quem olha para aquilo tudo assim fala assim, dá um desespero, né? Dá um desespero, cara. O que eu faço? Eu separo item por item, um de cada vez. Nesse momento eu já estou me projetando quando tudo tiver terminado e lavo item por item, um de cada vez. Daqui a pouco a cozinha está um brinco. A vida não é diferente. Não olhe para o montante, olhe para a sua porção diária, olhe para aquilo que você consegue resolver diariamente. E o que eu não consigo, pastor? Fé. Fé. Ter fé é ter autocuidado. Por fim, o amor. A gente precisa amar. A gente precisa primeiro amar aquilo que tem. Ame o que tem. Ame o que você tem. Ame os filhos que você tem. Ame a esposa que você tem. Ame a casa que você tem. Ame a vida que você tem. Ame o trabalho. E se não gostar do trabalho, mude de trabalho. Ame aquilo que você faz. Ame tudo à tua volta. Amar é curador. Amar é ter autocuidado. Ame a si mesmo. Ame teu cabelo. Ame os teus olhos. Ame o teu corpo. Ame as tuas roupas. Ame. Ame Jesus. Quem está envolvido nesse ambiente de amor não se perde nas emoções, não se perde nos sentimentos, porque quando eu olho para 1 Coríntios capítulo 13, ele vai trazer as características do amor, e o amor é bondoso, e o amor é paciente, o amor tudo sofre, o amor te tira, te leva em qualquer lugar e te retira dele também. Olha para Jesus. Jesus foi até a cruz por causa do amor e voltou dela. Jesus foi até o inferno por causa do amor e voltou de lá. Jesus foi pregar aos mortos, aqueles que estavam no cativeiro, e voltou de lá por causa do quê? Do amor. O amor vai te levar aos lugares mais inusitados da vida. O amor vai te levar aos desertos, vai te levar aos vales e vai fazer você sair de lá. O amor vai te levar nas dificuldades, nas escassez da vida. Vai. E por causa do amor, você vai superar. É o amor. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse dia. Obrigado por essa palavra que nos alimenta, que nos nutre, que nos fortalece. Obrigado por tua vida em nossa vida. Obrigado, Senhor. Que nós possamos sair desse momento com a compreensão que nós precisamos cuidar da nossa saúde emocional, que nós precisamos revisar os nossos pensamentos, as nossas crenças. Sim, ó Deus, e tirar, ó Pai, do nosso repertório aquilo que é inútil, aquilo que é destrutivo, as desconfianças demasiadas, os medos demasiados. A gente só precisa de uma pitada disso, a gente não precisa de uma grande porção dessas coisas. A gente precisa entender isso, porque isso vai produzir saúde emocional em nossa vida. Em nome de Jesus, eu quero abençoar a cada vida que está me ouvindo agora, e se essa pessoa está sendo oprimida por seus sentimentos, por suas emoções, nós queremos pedir que o seu Espírito, ó Pai, nesse momento, venha sobre ela, que liberte as emoções dela, os sentimentos, ó Pai, que haja vida em nosso meio, Pai, para que nós possamos derramar vida na vida dos outros, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Que Deus abençoe seu dia. Essa palavra falou com você? Falou contigo? Compartilha ela aí. Compartilha ela com os amigos, compartilha ela com a família, compartilha ela nos grupos, compartilha ela nas plataformas, porque a gente precisa de gente curada para curar os outros. Amanhã, te espero aqui, mais uma vez. Vamos dar continuidade
amanhã sobre esse tema, equilíbrio, e ver o que Deus tem programado para nós no dia de amanhã. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Um beijo no coração de todos. E eu te aguardo amanhã, mais uma vez, em nome de Jesus.